Alguns clubes são fundados em atas de reunião, outros em sonhos. Mas o Botafogo nasceu guiado por uma estrela que aparece ao amanhecer, quando a noite se despede e o dia ainda não chegou. Esta é a história de um clube que ensinou o mundo a jogar futebol, que caiu, resistiu e voltou para brilhar. Muito antes do futebol, os remadores do bairro de Botafogo já seguiam uma estrela para cortar a Baía de Guanabara e a Lagoa Rodrigo de Freitas, ainda de madrugada. Era a estrela de alva, que hoje sabemos ser o planeta Vênus, visível naquele instante exato entre a noite e o dia. Aquela estrela virou guia e depois virou símbolo. Assim nasceu a estrela solitária, não como uma jogada de marketing, mas como orientação, coragem e destino. Um ponto de luz no horizonte que guiava os homens no escuro. Essa jornada começa em 1894, com a fundação do Clube de Regatas Botafogo. 10 anos depois, em 1904, surgia o Botafogo Futebol Clube. Eram dois clubes diferentes, mas com o mesmo bairro no nome e na alma. Em 1942, uma tragédia aconteceu durante uma partida de basquete entre os dois times, quando o jogador Armando Albano morreu em quadra. Esse evento doloroso uniu definitivamente as duas histórias, criando o Botafogo de futebol e regatas. O Botafogo nascia completo, feito de água, de terra, de suor e de superação. Antes de Garrincha existiu Heleno de Freitas, talentoso, elegante e temperamental. Heleno foi o primeiro grande ídolo midiático do futebol brasileiro. Um artilheiro genial, mas também uma alma em constante conflito. Sua história mistura a glória e a tragédia, refletindo um Botafogo que sempre caminhou entre o brilho e a dor. Ele foi um astro de cinema, um homem que parava a cidade, mas sua vida intensa o consumiu cedo demais, deixando um legado de gênio e melancolia. Então veio Garrincha, o homem que não obedecia à lógica. Garrincha não jogava futebol. Ele brincava com o impossível. Uma curiosidade histórica: Garrincha nunca perdeu uma partida jogando pela seleção brasileira ao lado de Pelé. Em 1962, com Pelé machucado, ele carregou o Brasil nas costas e foi decisivo em praticamente todos os jogos. Seus dribles desconcertantes redefiniram o futebol ofensivo mundial. Vestindo preto e branco, Garrincha transformou o Botafogo em sinônimo de arte pura. Nenhum clube no mundo cedeu tantos jogadores campeões mundiais à sua seleção quanto o Botafogo. Garrincha, Nilton Santos, a enciclopédia do futebol. Didi, o inventor da folha seca. Jairzinho, o furacão da Copa de 70. Zagallo, o velho lobo. O Brasil, bicampeão mundial de 58 e 62, tinha alma alvinegra. Uma curiosidade impressionante: em partidas oficiais, com Garrincha e Nilton Santos juntos em campo, a seleção brasileira jamais perdeu. Era uma dupla que representava a invencibilidade. Antes da televisão global e da internet, o Botafogo já encantava a Europa. Em excursões históricas, o Time colecionou vitórias sobre gigantes do futebol mundial e foi aplaudido de pé em estádios lotados. Foi assim que o futebol brasileiro foi apresentado ao mundo, como arte, como um espetáculo de criatividade e talento. O nome Botafogo era sinônimo de respeito e admiração internacional. A partir dos anos 80 e 90, o clube entrou em uma era sombria. Um bicheiro, figura poderosa do submundo carioca, passou a exercer um controle quase absoluto sobre o futebol do Botafogo. O poder e os títulos vieram rápido, mas o preço foi muito alto. Dívidas gigantescas, decisões irresponsáveis e um clube que se tornou refém de interesses que nada tinham a ver com sua história. A estrela que guiava o caminho parecia ter se apagado. Com a má gestão, vieram as quedas. Vieram as lágrimas. O Botafogo caiu para a Série B mais de uma vez. Mas em 2015, ferido, porém vivo, o clube reagiu. Foi campeão da Série B e voltou à elite, com dignidade, mostrando a força de uma torcida apaixonada. Uma curiosidade:
Mesmo na segunda divisão, o Botafogo manteve médias de público superiores a muitos clubes da Série A, provando que a paixão não depende de divisão. Em meio a tantos ídolos de carne e osso, o Botafogo também construiu símbolos populares únicos. O Manequino, uma estátua inspirada no Davi de Michelangelo, que fica em frente à sede do clube, virou um ritual de provocação e humor a cada título. E também teve o Biriba, um cachorro virolota que foi adotado por um presidente do clube e se tornou mascote, sendo levado aos jogos como um amuleto de sorte. No Botafogo, até um cachorro entrou para a história. O futebol mudou. Endividado e limitado, o Botafogo precisou escolher: morrer preso ao passado ou se reinventar para sobreviver. Em 2022, nasceu a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. O futebol do clube foi adquirido pelo empresário americano John Textor. Polêmico e direto, Textor trouxe gestão profissional, investimento pesado e um plano de longo prazo para resgatar a grandeza do clube. Em 2023, o Botafogo liderou o Campeonato Brasileiro por meses. Com uma vantagem histórica, o título parecia certo, mas o futebol às vezes é cruel. Uma derrocada inacreditável na reta final se tornou um trauma coletivo. Foi um quase título que doeu como poucas coisas doem no esporte, deixando uma ferida aberta na alma do torcedor. Mas a história do Botafogo não termina na dor. Em 2024 o clube voltou diferente, mais forte, mais resiliente. O time se reergueu de forma espetacular. Conquistou a América, sagrando-se campeão da Copa Libertadores. E não parou por aí. Foi também campeão do Campeonato Brasileiro. A estrela que guiava os remadores voltou a brilhar no topo do continente. O aprendizado da dor virou glória. A queda virou o combustível para a maior das vitórias. O Botafogo não é apenas um clube de futebol. É parte da identidade do Rio de Janeiro. Um símbolo da Zona Sul, da Baía de Guanabara, da cultura e da história da cidade. Ter o Botafogo forte e vivo é manter viva uma parte fundamental da alma carioca. Aqui, não importa o tamanho da torcida. O que importa é o tamanho da história. Histórias do futebol. Sem clubismo, só história. Obrigado por assistir e até o próximo capítulo.